bem, gente. Nós estamos nesses dias analisando com os ouvintes. Vamos tomando aqui aquele café, você está entendendo? Vamos analisando aqui aquele momento importante de crescimento, de aprendizado, de obediência à vontade de Deus, tá bom? Traz aí o café, vamos tomando aquele café junto, pode ser? Então tá bom, vamos tomando o café, meditando. Não deixe que nada roube a sua satisfação, o seu prazer de vida. Quando eu digo prazer, não tenho nenhuma conotação com o pecado. Quando eu digo prazer, não tem nenhuma ligação com atos pecaminosos. Quando eu digo prazer, não estamos nos conectando com a nossa carnalidade. Estamos nos conectando com a verdade em Cristo Jesus, tá bom? Traz para cá o café. Isso, vamos conversando um pouco aqui. Será muito e muito importante esse nosso momento de diálogo e de interatividade na presença de Deus. Bem, nós estamos analisando aqui que nós precisamos começar a ouvir de maneira muito real e clara palavras que nos edificam, palavras que possam moldar o nosso coração para o crescimento. E nós precisamos entender, meu querido, que algumas palavras, alguns pensamentos que nós ouvimos, se não tivermos um filtro em nossa mente, esses ensinamentos e esses pensamentos são extremamente prejudiciais à nossa mente. Eva, ela passou um tempo ali naquela árvore ouvindo a serpente. Eva passou, não se tem a quantidade de tempo que ela passou ouvindo a serpente, mas a partir do momento que ela começou a ouvir a serpente, a mente dela começou a ficar bagunçada, digamos assim. Ela se desconectou da verdade e ela cogitou na sua mente a ideia de experimentar a mentira, de experimentar o outro lado da moeda. E muitas pessoas estão sendo convidadas para experimentar uma vida que não é o plano de Deus, que não é o projeto de Deus. Então, as palavras do inimigo, que vem bonita, que vem agradável, mas ela é extremamente prejudicial. O apóstolo Paulo, ele até afirma que essas palavras, elas podem perverter uma casa inteira. Uma fala do inimigo, uma fala que não é bíblica, uma conversa que não edifica, ela pode perverter, ela pode destruir uma família inteira. Aliás, meu amigo, você percebe que o que eles estão propagando, o que eles estão lutando é uma ideia que quer destruir o contexto familiar, quer colocar tanta coisa na mente das crianças. Logo pequeno, a criança já é bombardeada por ideias. E entenda o seguinte, de maneira muito sorrateira, de maneira muito bem arquitetada, vamos dar nome aos bois. Eu vou repetir, de maneira muito bem elaborada, de forma muito estratégica, e eu não sei se a igreja está percebendo isso. Quando eu digo igreja, eu não falo uma instituição em si, um grupo, mas eu falo de maneira individual. Porque a ideia do inimigo é adentrar-se à sua casa. A ideia do inimigo é adentrar-se aos nossos pensamentos e moldar os nossos comportamentos. E muitas vezes o inimigo vai implantando essa má doutrina, esse falso evangelho, esse falso modelo de vida de maneira sorrateira, que não é perceptível aos olhos humanos. Por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios,
iluminando os olhos do vosso coração, porque até o nosso coração precisa de luz. Davi, em sua oração, ele dizia: Deus, derrama luz no meio das minhas trevas. Por que Davi fazia isso? Porque ele tinha certeza, o que Jeremias escreveu: o coração humano é enganoso. Tem gente que diz assim: eu vou seguir o meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, não segue não. O nosso coração é perdido. É tão sério isso que Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dar-vos-ei um novo coração, tirarei de vós esse coração de pedra. Então o nosso coração, ele se engana. É tão sério isso. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Ele não foi para ungir Davi. Na mente dele, ele iria ungir um rei. Todos tinham possibilidades, menos Davi, porque o coração de Samuel se enganou. E é tão sério que Deus falou assim: Samuel, você está vendo como homem, e tem coisas na sua vida que você está enxergando como um homem natural. E o livro de Romanos, capítulo 7, capítulo 8, se não me engano, diz que a mentalidade da carne é diferente da mentalidade do espírito. Nós não podemos sermos guiados pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Nós temos que ser guiados pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. Consegue entender isso? Então é preciso haver uma maturidade na nossa mente para sermos guiados não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Então, o ensino que não é verdadeiro, a palavra que não é verdadeira, e tem muita mentira sendo espalhada por aí. Mentira a respeito de quem você é, mentira que o inimigo vai colocando dentro do coração humano, impossibilitando o ser humano de dar um passo de fé. Tem muita gente presa numa mentira sobre si próprio. Tem muita gente travada e amarrado em uma mentira sobre os seus sentimentos, sobre o seu relacionamento, em crises intensas. A quantidade de pessoas que estão em crise, você está entendendo? Crise de identidade, crise de alma, depressão, medo, agonia, instabilidade emotiva, muita gente que tem oscilações nas emoções, muitas pessoas que nunca conseguiram superar o passado. Eu falo com pessoas que infelizmente não conseguiram superar um trauma de um relacionamento no passado. Você luta para superar isso, mas você se depara com uma dura realidade. Eu luto, mas continuo com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com a mesma dor que eu tinha há 5 a 10 anos atrás. Perceba os erros que estamos cometendo. Perceba os pecados que tropeçamos neles. Não tem pecado novo. É sempre o mesmo pecado. Perceba a pessoa que luta contra questões na área sexual. Não mudou. O pecado que você vem caindo na vida sexual é o mesmo, desde a sua mocidade. Você está entendendo? Perceba as pessoas que caem no pecado da ira, da revolta, de xingar, de brigar, ficar nervoso no trânsito. Não mudou. É o mesmo pecado. Tem a forma diferente, mas você tropeça na mesma coisa. Perceba as pessoas que têm problemas financeiros. Perceba para você ver. São os mesmos problemas financeiros de quando você era solteiro, hoje você continua a tê-los rotineiramente. Você está entendendo? Então são situações na vida que vai prendendo a pessoa e ela vai se tornando presa num círculo vicioso que ela não consegue sair. É tão interessante que o povo estava livre do Egito, mas eles não conseguiam tirar o coração do Egito. Então eles não conseguiam sair de onde, pastor? Sair do deserto. Por que você não sai do deserto muitas vezes? Não é porque o deserto não acaba, não é porque isso, aquilo, outro. Não. O povo não saiu do deserto por conta do que estava acontecendo dentro deles. Entenda o seguinte: nada vai resolver do lado de fora se não se resolver primeiro dentro de você. Perceba isso.
Muitas pessoas fazem um processo terapêutico e resolvem problemas exteriores que estavam arrasando a vida delas, estava destruindo a vida delas. Um cérebro, uma mente eficaz organiza, uma mente eficaz atualiza. Em 2012, se não me falha a memória, 2012, foi lançado um filme por nome de Sem Limites. Em 2012 lançaram o filme Sem Limites. E nesse filme, o ator, ele era um escritor fracassado. Ele era um escritor que não virava nada. Era um homem que não tinha sucesso na vida. A mente dele toda bagunçada, vindo de um divórcio, um casamento que não deu certo. Então era um homem que vivia bebendo, morava num apartamento michuruca, tudo bagunçado. Sabe aquela casa bagunçada? Então, de repente, logicamente que é uma questão fictícia, de repente alguém dá para ele um comprimido e esse comprimido dava a ele um cérebro hiper, super inteligente. E ele toma esse comprimido. E é interessante que depois que ele toma o comprimido e fica super inteligente, a primeira coisa que ele faz é chegar no seu apartamento e organizar, lavar vasilha, lavar o apartamento, organizar os livros, organizar a casa. Entenda uma coisa, quando você melhora por dentro, você muda o ambiente onde você está inserido. Muitos dos problemas que você está tendo do lado de fora é resultado do que está bagunçado do lado de dentro. Tem muita gente que diz assim, eu estou cansado. Preste atenção nesse detalhe. Muitas vezes não adianta repreender diabo, não adianta pensar que fizeram uma urucubaca por você, não. Muitas pessoas que estão cansadas é porque elas estão extremamente desorganizadas. E isso é um fato real, é uma verdade. Não adianta mascarar uma coisa. Se você não tem limites, se você não tem horário de dormir, horário de levantar, se você não tem gestão de tempo, se você não tem leitura bíblica, se você não tem hábito de ler a Bíblia, hábito de orar, ter o seu devocional, ser um adorador, se você não tem constância, se você não tem entrega ao que você pratica, é ilusão prometer para você alguma vitória. É ilusão prometer para você que você vai se dar bem na vida. Eu não posso ser irresponsável a tal ponto de dizer para uma pessoa indisciplinada, desorganizada, que não tem foco, que não tem objetivo, Deus é contigo e vai dar tudo certo. Não, isso é mentira. Não é dessa forma. A pessoa precisa se disciplinar, se organizar, ela precisa perdoar. Você está entendendo? Não adianta, gente. Se não houver perdão, e eu vou abrir um parênteses aqui, se você não perdoar essa pessoa, não adianta. É bater em ferro frio. Você está entendendo? Não adianta. Você pode ir onde você quiser. Você pode procurar o profeta que você quiser. Você pode subir ao monte. Você pode ficar de pé, deitado, dar piruleta, plantar bananeira. Se você não perdoar, você fica amarrado. Você fica amarrado. Então não tem saída. É liberar perdão. Não há outra saída, meu amigo. Não há outra saída. Então a verdade é uma verdade que nos incomoda. Porque o Evangelho, ele nos incomoda. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele estava, assim, falando isso de forma bem clara, meu querido. Dizendo isso de forma bem sucinta, bem clara. Ele estava dizendo isso, que esse falso ensinamento que não cobra disciplina, esse falso ensinamento, ele é prejudicial, gente. Então, nós precisamos fazer calar. Vem comigo aqui, olho no lance, é gol do Santos. Olho no lance, gente. Olha só, gol do Santos já está virando sonho de consumo, viu? Mais do que viajar para Dubai. A gente está com mais, é um sonho de consumo. Mas preste atenção aqui, gente. Nós precisamos fazer calar dentro de nós. Eita glória, isso é forte. Eu preciso fazer calar dentro de mim essa voz destruidora. Qual que era a voz que estava destruindo o homem de Deus por nome de Gideão? Não eram os amalequitas, os gibeonitas, seja lá quem foram os itas. Não eram esse povo.
mas era a voz dentro dele que dizia: eu sou o menor da minha família, eu sou indigno de ser levantado como um líder, eu sou indigno de fazer alguma coisa, eu sou incapaz de alcançar alguma coisa. E tem muita gente que se vê indigno, tem muita gente que se vê incapaz, tem muita gente que se vê impossibilitado, e a maior deficiência não é física, é na mente. E perceba que o inimigo não quer alcançar o seu carro. Tem muita gente preocupada: o diabo quer o meu carro. O que o diabo vai fazer com o carro, gente? O diabo não pode controlar carro. O diabo, ele quer a mente das pessoas, gente. Lembra o que Jesus disse? Pedro, essa noite, Pedro, eu fiz uma guerra. Você estava dormindo e não percebeu. Mas eu fiz uma guerra porque o diabo queria dominar a sua mente. Ele queria entrar na sua mente e cirandar com a sua vida. Mas eu orei, Pedro, eu intercedi para que o diabo não alcançasse a sua mente. Meu irmão, o inimigo quer tomar conta da mente da pessoa. O inimigo quer manipular, quer fazer de nós marionetes na mão dele. Quer nos fazer chorar, quer nos fazer abandonar, quer nos fazer olhar atrás, quer nos fazer desistir, quer nos fazer sermos oprimidos. Esse é o plano, esse é o propósito do mal, gente. Até quando nós iremos ficar dormindo sobre isso, gente? Está na hora de acordar. Você está refém do que está acontecendo dentro de você mesmo. Então é preciso fazer calar agora essa voz destruidora. Pastor, como que eu calo isso? Porque fala dentro de mim como uma caixa de som, treme dentro de mim a voz do medo, pastor. Eu não consigo dormir, é uma voz de preocupação, não consigo parar de pensar em coisas do passado, pastor, eu não consigo. Como que eu faço isso? Meu irmão, você tem que viver corajosamente, intensamente, a sã doutrina. Você precisa mergulhar profundamente na palavra de Deus, porque isso é uma vitória por meio da fé. E a fé, ela não vem por um outro mecanismo, a não ser ouvir a palavra, mergulhar profundamente na palavra. Porque quando nós mergulhamos na sã doutrina, quando nós ouvimos a palavra real de Deus, a primeira coisa que acontece é exposto, é colocado em cache, traz-se a luz, porque a palavra é luz. E quando você tem luz, você traz claridade e verdade, e a verdade expõe o que é falso, expõe o que é mentira, expõe o que é prejudicial, expõe o que não é de Deus. Ah, meu amigo, não podemos nos envergonhar, nós temos que praticar o que cremos. Como que eu digo que eu creio na palavra se eu não trago ela para dentro de mim? Devemos continuamente. Como que Jesus, ele venceu a Satanás? Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Por que estamos referindo a Josué, meu irmão? Porque ele meditou na palavra dia e noite. Não podemos abandonar, não podemos nos envergonhar daquilo que cremos. Você não pode se envergonhar de falar de Jesus. Você não pode se envergonhar de assumir que você é cristocêntrico. Você não pode se envergonhar de dizer quem você é. Lembra de Daniel na Babilônia, meu irmão? Ah, meu querido, Daniel nunca se envergonhou da sua cultura. Ele nunca se envergonhou da sua fé. Ele nunca trocou popularidade pela verdade. Ele preferiu a verdade e a impopularidade do que a mentira e a popularidade. Você muitas vezes pode que nós estamos querendo agradar a todo mundo para ser popular, para ser notado, para ser observado. Temos medo de ser criticado, temos medo de não sermos aceitos. Estamos fazendo de tudo para que as pessoas nos aceitem, porque nós temos uma deficiência de não aceitarmos primeiro quem nós somos, de não nos relacionarmos primeiramente conosco mesmo. Todo mundo que está procurando aceitação e todo mundo que não se sente aceito aqui, ali e tal, o problema não é o mundo que não aceita, o problema não é um grupo que o aceita, o problema é que você não se resolveu. Daniel não foi muito bem visto na Babilônia.
Jesus não foi aceito. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Você pode estar dizendo que o mundo está te rejeitando, que as pessoas... Gente, o problema não é a pessoa me rejeitar, não é a pessoa me discriminar, porque isso sempre teve e sempre vai ter. Rejeição, discriminação, você está entendendo? Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. Tem gente que te elogia, tem gente que te critica. Tem parente que gosta de você e tem parente que não quer te ver. Tem gente que te trata com sorriso, tem gente que te trata com falsidade. Tem gente que fala bem de você e tem gente que fala mal de você nas costas. Essa é a vida, meu peixe. Que mundo que você está vivendo? Se o próprio Jesus, meu irmão, Filho de Deus, ele foi rejeitado, foi maltratado, foi traído, você acha que você não vai passar por isso, meu irmão? Onde você está? Que planeta você está? Você construiu um planeta só para você? Você está num mundo que não existe, gente. Então, se você está dizendo, eu estou sendo rejeitado, tal, meu irmão, para com isso. Porque muitas vezes você que está vivendo uma rejeição dentro de você, você que não ainda se identificou com quem você é, você não descobriu o seu chamado, não descobriu o seu propósito, não descobriu o que Deus tem para fazer na sua vida, você não entendeu nada. E aí você agrega um monte de coisas que tem que acontecer para você viver. Tem muita coisa que tem que acontecer, é um monte de engrenagens, você depende de muita coisa. Tem que depender de Deus, meu irmão. Você está dependendo de aqui, dali, a igreja depende de Deus. Perseguiram a igreja há muitos anos, fecharam portas aqui, fecharam ali, bloquearam aqui, bloquearam ali. A igreja continua crescendo porque a igreja não depende de homens, a igreja depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Meu Deus! Pastor, acabou o tema, não é possível, gente. Agora que estava ficando bom, gente. Ô, Goiás! Gente, agora que estava ficando bom, gente. Meu Deus, eu tenho que terminar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que tanto nos anima, que tanto nos desperta. Muito obrigado por nos chamar para o crescimento. Eu te peço, Espírito de Deus, continue falando poderosamente nos corações, quebrando essa rejeição do mal aí e alegrando o coração das pessoas. Amém? E graças a Deus. Eu vou ficando por aqui, gente. Permitindo Deus, eu volto amanhã no programa Pela Fé, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus.